bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e vou fazer uma leitura comentada do livro Missionários da Luz, que é um livro escrito por André Luiz com a psicografia do Chico Xavier. Esse livro é o terceiro da série A Vida no Mundo Espiritual, que começa, essa série escrita por André Luiz, sempre com a psicografia do Chico Xavier. Ela começa com Nosso Lar, livro já famoso que virou filme, né? Nosso Lar, André Luiz, que foi médico enquanto encarnado, ele descreve os 8 anos que ele ficou vagando pelo umbral. Ele foi recolhido até a colônia espiritual Nosso Lar e lá ele passa por um processo de aprendizado, de tratamento e se torna cidadão. Ele deixa de ser paciente e se torna um cidadão de Nosso Lar. Depois, no segundo livro, Os Mensageiros, André Luiz, já em processo de trabalho, ele está em trabalho junto aos encarnados. Agora, nesse terceiro livro, que é o foco da nossa atenção, Missionários da Luz, André Luiz está acompanhando Alexandre. Alexandre é o orientador de um grupo de desenvolvimento mediúnico. E nós estamos hoje no capítulo 6, a oração. Então, André Luiz acompanha toda a reunião de desenvolvimento mediúnico, as pessoas saem do centro, como é de costume, conversam e ele começa a observar a mãe, o filho, que é casado, e uma moça de seus 16 anos. O capítulo 5 trata um pouquinho mais do núcleo dessa família, e no capítulo 6, André Luiz agora foca a sua atenção no rapaz, que é casado, mas ele está sofrendo um processo. Aliás, são 2 processos. Primeiro, de obsessão, tem 2 entidades profundamente endurecidas, ligadas a ele. E ele sofre também o processo de vampirismo, que são bacilos de natureza espiritual que estão sugando a sua energia vital, porque ele tem uma dificuldade na esfera sexual. Ele abusa na esfera sexual e por isso ele se torna presa de vampirismo, e também de obsessão, por causa das conexões que ele faz com as entidades com as quais ele se relaciona, e esses espíritos acompanham todo esse grupo. Então, o capítulo 6, a oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Então, saíram, ele era casado, ele volta para a casa dele. Seguimo-lo de perto. Quem é esse seguimos, Ele e Alexandre. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas 2 formas escuras. Então, ele tinha visto esses obsessores endurecidos e André Luiz queria ajudar de alguma maneira. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. O André Luiz tinha sido médico, mas ele continuava sendo um médico na espiritualidade. Tudo o que ele via, ele procurava sempre fazer uma correlação, tanto com a prática dele enquanto médico, quanto os conhecimentos que ele tinha. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. André Luiz vai começar a falar bastante sobre o que ele viu enquanto médico, só que assim, se esse livro foi escrito já faz 75 anos, ele morreu faz bem mais tempo. Então, a medicina, na época que ele exerceu, era bem diferente. Então, alguns termos, alguns conceitos sobre doenças são inerentes à época em que ele viveu, Ele não fez um congresso de atualização em medicina, na espiritualidade. Então, ele vai se referir às coisas que ele conhecia enquanto encarnado. Tratara, no outro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos em complicados processos patológicos.
vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Hoje o termo lepra está banido, é hanseníase, mas não era assim na época que ele vivia e na época que esse livro foi publicado, né? Então já se passaram muitos anos. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. Então, ele está dizendo assim: olha, meus conhecimentos não eram muitos, mas eu conseguia tratar algumas doenças. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação da traqueotomia no Krupp declarado. São tratamentos da época dele. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida dos banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções, mas e ali? Então, ele estava frente a uma doença espiritual, não eram bactérias que estavam comendo as energias vitais do rapaz, eram vampirinhos, né? Pequenas estruturas na esfera psíquica. Ele foi, e aí, o que eu faço? Eu não sei como tratar isso. À nossa frente, encaminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhes os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. O livro Mensageiros, Os Mensageiros. Então, André Luiz estava desesperado. Poxa vida, eu não consigo ajudar. Eu sou um médico que ajudei tanta gente, né? E não consigo ajudar ele. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior, mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar-lhe o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres, rapidamente. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados. Ele falou, poxa, esses bichinhos, eles também atacam os espíritos desencarnados, atacam o perispírito, atacariam a alma fora da carne. Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis e lembrou do tempo que ele estava no umbral. E falou, poxa, então eu também devo ter sido vítima desse vampirismo. Todavia, onde o remédio salutar?
onde o alívio para tamanhas angústias? Ele falou, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Então, quando a gente se pega, né, assim, uma sensação de impotência, querendo ajudar alguém, isso é bom, porque a gente vai se mobilizar para ajudar o próximo. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Então, esse processo de vampirismo não acontece só nos encarnados. André Luiz fez bem, quando ele se lembrou do umbral, ele também tinha sido vítima de vampirismo. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os iguais se atraem. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Então, eles se juntam por questão de afinidade. Todos eles agregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Então, o pensamento nosso vai criando, e essa criação ela tem forma. Mas, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Ele descobriu, né, que a medicina não termina no corpo físico, ela é muito mais profunda na espiritualidade. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, a parte moral, né, ela tem um impacto na nossa saúde física e na saúde mental também. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas e sistemas curativos. Mas aqui, então André Luiz fala, poxa vida, não dá para operar, não dá para dar remédio, não dá para internar, fazer químio, rádio. O que eu vou fazer agora com essa pessoa que está precisando tanto de ajuda? Então, André Luiz estava movido por uma íntima compaixão, né? Ele teve compaixão dessa pessoa em profundo sofrimento. Então, mais do que ficar, tá vendo? Ele errou, não se regra na parte sexual, está sofrendo as consequências. Não, ele quis ajudar. Então, a gente vai continuar na próxima leitura para descobrir qual que é a solução desse problema. Que Jesus nos abençoe.